Olá pessoal, aqui é o professor Igor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Hoje a gente vai falar sobre DDL, né? E esse DDL são os comandos utilizados no SQL para fazer definição de dados. São com eles que a gente vai montar a estrutura do nosso banco de dados. Essa é a aula número 4 e a parte B da aula número 4. Então vamos lá. Primeira parte, a gente vai aprender a como manipular o banco de dados, né? Então a gente vai utilizar o comando create database, o use database, drop database e o show databases. Para isso, gente, vão abrir o console do MySQL. Quem instalou o console vai ter um cara desse aí, o command lines aí. A primeira coisa que ele pede para a gente aqui, né, o command lines, é a senha do admin que a gente passa na hora da instalação, né? Vou digitar nossa senha aqui, pronto. Ele já me deu o comando ali para a gente poder começar a digitar os comandos. Bem, primeiramente eu vou escrever um show databases, show espaço, né? Databases, que aí a gente consegue visualizar quais os bancos, né, de dados que estão atualmente cadastrados no servidor do MySQL. A gente vai fazer o seguinte, vamos criar um banco de dados que vai ser o create, né, database, e eu vou colocar teste vídeo, que vai ser o teste da nossa videoaula. Quando eu fiz isso daqui, ele já criou o nosso banco de dados. Vamos de novo digitar show database. E aí nesse momento a gente consegue ver que o teste vídeo ele foi criado ali, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem uma opção agora que é o use database. Se a gente fosse, por exemplo, começar a criar as tabelas dentro desse banco de dados, eu utilizaria assim, ó, use database e vou colocar o nome que seria o teste vídeo, né? Quando eu faço isso daqui, ele, opa, escrevi errado aqui. Teste vídeo, use database. Ah, é só use, não é use database, gente, desculpa. É só use, né? Olha lá, ó, database change, quer dizer que ele setou o database atual. Então, nesse momento, quando eu der um comando, por exemplo, para criar um banco de dados ou para criar uma tabela, automaticamente ele vai criar dentro dessa base de dados. Todos os comandos que eu dou aqui agora vai ser executados dentro dessa base. Bem, mas não é muito o objetivo da gente. Se a gente quiser também olhar quais as tabelas que tem dentro desse banco, a gente não vai ter nenhuma. Eu vou colocar um show tables aqui, né? Ele vai falar que está vazio, tá vendo? Não tem nada. Então, por enquanto, a gente não vai mexer nele. E a gente pode vir e dar um drop nele, né? Um drop database e colocar o nome dele, que é o vídeo teste vídeo. E vou dar um ponto e vírgula, dar um enter. Quando a gente der um show databases novamente, ele já não vai estar mais lá. Beleza? Então assim, esses são os comandos básicos bem simples, né, para a gente manipular o banco de dados. Agora a gente vai ver uma segunda parte que são os comandos para a gente criar a estrutura dentro desse banco de dados, criar as tabelas, né? Como exemplo, a gente vai estar utilizando esse modelo, né? Que fala sobre a movimentação de empréstimo de livro, né? Então a gente vai criar todas essas tabelas. Eu coloquei os comandos aqui, né, um a um nos slides, e eu vou comentar os comandos para depois a gente ir para dentro do editor do MySQL e começar a fazer a criação deles, ok? Vamos lá. Primeira tabela que a gente vai criar é a nossa tabela gênero, né? Essa tabela gênero, como a gente pode visualizar aqui, né? Essa tabela gênero, ela tem o ID gênero e a descrição, somente esses campos. Então vamos lá. Create table, o nome da tabela que a gente está querendo criar, né? Aqui eu abro, né, o conchete. Esses conchetes aqui que a gente está abrindo aqui, eles vão delimitar os comandos que vai ter dentro da tabela, né, os atributos que vão estar dentro da tabela.
Esse ID gênero, ele é o nome da coluna. Esse daqui é o tipo do dado. Então, ó, é o ID gênero, ele tem 3 caracteres, né, o tipo char3, e ele não pode ser nulo, né? Esse comando aqui fala que não posso ter valor vazio dentro desse campo. Interessante também é que esse primary key aqui, ele diz que essa chave aqui, esse ID é a chave primária dessa tabela, né? Logo abaixo a gente dá uma vírgula, né? Isso aqui é importante, se vocês não colocarem isso vai dar problema. Aí eu coloco a descrição, que é o nome do coluna, varchar 25. A diferença entre o char e o varchar, gente, é que o char é um tipo de caractere mais otimizado. Por exemplo, quando eu uso o char, ele sempre vai reservar esse espaço aqui dentro da base de dados. Então, se eu colocar char de 25, ele vai reservar 25 caracteres, mesmo que o valor que eu coloquei dentro do campo seja de 10, de 2, de 3 e assim por diante. O varchar, ele já otimiza essa utilização do espaço de banco. Se eu colocar 25, por exemplo, ele pode usar 10, pode usar 8, pode usar 20, né? Fica mais otimizado. É lógico que não cabe aqui a gente discutir as vantagens e desvantagens, só entender como que serve, né? E aqui eu falo também que a descrição não pode ser nula, então nenhum dos dois campos pode ficar vazio. Essa chave aqui é a chave primária, né, da tabela, é do tipo char3, e é isso aí. Para a gente digitar lá no editor, eu vou criar essa tabela aqui só para a gente ver. Então eu vou colocar lá, vamos criar o banco de dados, né, create, teste vídeo de novo, né, que eu apaguei ele, né, criei, aí eu vou colocar use, né, vou colocar teste vídeo, que é para a gente utilizar essa base de dados, vou dar enter. Nesse momento eu vou estar utilizando o teste vídeo. Se eu der um show tablets, que ele vai me falar quais são as tabelas que tem aqui dentro, está vazia. O que a gente vai fazer agora é digitar o comando que está aqui no slide. Por exemplo, create tablet gênero. Vou pegar e vou abrir aqui, né? Sheet, aí eu vou digitar lá, ó, id underline gênero char 3 not null primary key. Vou dar uma vírgula e vou para a próxima linha. Ih, caramba, já errei o comando. Deixa eu dar um ponto vírgula aqui e vou refazer o comando, tá? Vamos lá, create gênero, vou colocar a segunda parte de gênero char. É até legal dar esse probleminha que vocês veem quando a gente erra aqui, é um pouco ruim, né? Normalmente a gente utiliza um outro editor que permite a gente voltar, né? No linha de comando a gente tem alguns probleminhas. Eu vou mostrar para vocês também uma videoaula que vai ensinar vocês a utilizarem outros editores, né? Ok, vou colocar vírgula e vou dar enter, né? Ó, o enter. Aí eu vou colocar lá agora a descrição. Varchar 25, né? Not null. Aí eu vou fechar aqui o constraint e vou dar um enter. Vou colocar o ponto e vírgula aqui, eu vou dar um enter, né? Pronto, ele criou a nossa tabela. Vamos dar um show, tá? Só para a gente ver essa tabela aqui. Olha lá, nossa tabela gênero, né? Agora ela existe já. Tem um outro comando que a gente consegue visualizar a estrutura dessa tabela, que é o describ. Aí eu vou colocar o nome, gênero, né? Ponto e vírgula e dar um enter. Ele me exibe a estrutura da tabela, tá vendo, ó? O nome do campo, né? O field, que é o nome do campo, o tipo, né? char3 ou varchar 25. Null, se ele pode ser ou não nulo, né? Null, não pode, nenhum dos dois podem. Esse daqui é a primary key, né? E o valor default deles é vazio. Beleza, gente? Então vamos para o próximo comando agora, né? Para a próxima tabela. Aqui a gente tem a tabela de usuários. Eu vou frisar as diferenças que acontecem entre um comando e outro.
O que acontece aqui no Create Table Usuários é, é particularmente interessante a gente analisar a matrícula, né? Que a matrícula é do tipo inteiro, não pode ser nula, que a gente já havia visto no anterior, e eu coloquei ela como primary key. A grande diferença ela se dá pelo autoincremente. Esse autoincremente ele é interessante quando a gente utiliza chaves do tipo inteira, que o próprio banco de dados se encarrega em pegar o próximo registro, né? Então, quando eu faço um insert alguma coisa de nenhuma tabela que tenha o autoincremente, automaticamente ele vai gerando o incremento desse valor para a gente, né? Dessa chave primária, né? Então ele vai gerando 1, 2, 3, 4, 5 conforme a gente for inserindo o registro dentro da tabela. Um outro tipo que apareceu diferente é o date, né? Que é um tipo de dados do tipo data, né? E é um pouco diferente que a gente não havia visto antes. O restante tem o varchar, o char e o varchar 60, que é o endereço aqui. Beleza, vamos para o próximo comando, né? O próximo comando é da editora, né? E aqui a gente tem uma diferença na declaração da chave primária, que como vocês podem notar, no anterior a gente declarava o primary key aqui na frente, né? Mas a gente também pode estar utilizando ele dessa forma, eu indicando qual é a primary key, né? Aqui embaixo, e eu coloco aqui qual é a primary key, qual é a chave primária. Essa forma aqui ela fica mais fácil quando a gente está utilizando chave primária composta, que a gente vai colocar o ID, por exemplo, da editora, vírgula, e se tiver mais algum campo que é primary key, a gente vai indicar aqui embaixo a lista dos campos que são chave primária. Beleza? Vamos para o próximo. Bem, a nossa tabela obra, ela tem uma característica que é interessante, que ela tem uma chave estrangeira. Então, como que a gente declara uma chave estrangeira aqui no SQL? Como a gente pode ver aqui, ó, essa chave estrangeira ela é criada pelo foreign key. Então, esse foreign key, eu vou falar, ó, eu tenho uma chave estrangeira dentro dessa tabela obra. Qual é o nome dessa chave dentro dessa tabela obra? É ID gênero. Beleza. Mas de qual tabela que ela faz referência, né? De onde que está vindo essa chave estrangeira? Ela referências, né? Ela faz referência à tabela gênero, né? Fiquem atentos que a gente está criando a tabela obra. Eu estou criando uma referência à tabela gênero, que vai ser a chave estrangeira, né? E lá nessa tabela gênero, o nome da chave é ID gênero. Então, ó, eu criei uma chave estrangeira, que é a foreign key, o nome dela dentro dessa tabela é ID gênero, e ela faz referência à tabela gênero. E o campo lá que se chama é gênero, ID gênero dentro dessa tabela, né? O delete restrict, onDelete restrict, é uma cláusula que eu insiro para com o seguinte objetivo, né? Imagine o seguinte, que você tenha na nossa base de dados aqui de exemplo, né? Eu tenha feito o seguinte, eu tenha colocado diversos gêneros aqui dentro, certo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho diversos gêneros, né? Aqui dentro dessa tabela. Vamos supor que eu coloquei o gênero drama. E eu tenho várias obras aqui que vai ter o gênero drama. Se alguém por acaso vir nessa tabela aqui, ó, e querer deletar o gênero drama dela, quer dizer, vai ficar inconsistente, porque eu vou ter vários registros de obras aqui com esse indicador de gênero. E isso é um problema muito sério, porque senão fica inconsistente. Eu vou ter um tipo de gênero aqui, se eu buscar a descrição aqui não vai existir. Então, quando a gente utiliza esse comando aqui, né, ele está dizendo que eu tenho que restringir o delete. Então, se eu tiver, por exemplo, algum registro dentro de obra, por exemplo, do gênero drama, mesmo se eu for lá dentro da tabela gênero e tentar apagar ele, eu não vou conseguir. O banco de dados ele não vai deixar eu apagar. Isso é muito interessante, tá? Beleza? Então vamos para o próximo. Aqui ele tem uma diferença, né? A gente tem aqui uma chave primária dupla, né? Que seria o número da obra, né? Na autoria e o ID do autor.
Como vocês podem ver, a gente declara lá o primary key e na frente eu vou colocar a lista de quais são as chaves primárias. Se a gente for olhar lá na nossa estrutura lá, né, a gente tem aqui o nosso autoria, né, que eu tenho aqui, ó, que é essas duas chaves primárias, que um vem de obra e outro vem do autor. Então, o que acontece é que logo abaixo aqui a gente vai declarar que eu tenho essa foreign key, né, que é o número da obra, e outra foreign key que é o ID do autor. Como a gente pode ver, essas chaves elas são chaves primárias, mas ao mesmo tempo elas são chaves estrangeiras de outras tabelas, que ela vem de outras tabelas para cá, né? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó, esse delete onto restrict a gente já sabe que ele não vai deixar eu deletar da obra, né, um número que tenha cadastrado aqui em autoria. Agora tem uma diferença aqui, ó, tá vendo que tem delete cascade aqui? Esse deletar em cascata, né, que a gente fala, ele trabalha de forma diferente. Se por um acaso eu chegar dentro do autor e tentar apagar esse autor, vamos supor que eu apaguei o autor, vamos supor que o autor seja Igor, e eu tenho dentro de autoria diversos registros com Igor, ele vai apagar dentro do autor e também vai apagar dentro de autoria. Vamos lá no modelo para a gente ver. Então, olha só, se eu tiver um autor aqui, né, com o nome de Igor, e eu tentar, e eu posso ter vários registros desse autor aqui dentro de autoria, diversas obras, né? Porque aqui é a relação de obra, né, com o autor, né, a autoria. Então eu vou ter várias obras cadastradas aqui dentro desse autor Igor. Se por um acaso, quando eu coloco aquela restrição em cascata, eu tentar apagar um autor aqui dentro, ele já vai apagar direto todos os autores aqui que tenham o Igor, entendeu? A diferença do restrict é que ele simplesmente não deixou apagar o autor aqui. Agora, se ele tiver em cascata, ele apaga todos os registros que tenham aqui nessa tabela e nessa daqui também. Entendeu? Isso é um perigo, né? A gente tem que tomar muito cuidado na hora de decidir qual é a forma que a gente vai estar utilizando, né? Bem, vamos dar mais uma olhada lá no banco de dados, porque é importante a gente conhecer também, além dos comandos de create, né? A gente tem opções do show tables, que eu já mostrei, o describe também, que eu já usei, mostrei para vocês. E a gente tem o drop da tabela, que a gente pode apagar a tabela. Tem muita gente que confunde o drop com o delete. Quando a gente utiliza o delete, a gente deleta os registros, as linhas que estão dentro da tabela. Quando eu uso o drop, eu apago a tabela do banco de dados. Isso é um perigo também, né, gente? Que a gente, em vez de apagar um registro, a gente pode apagar a tabela inteira, né? Então a gente vai, um comando que a gente utiliza muito mesmo, é esse alter table. Esse alter table ele é utilizado para a gente adicionar colunas, adicionar índice, retirar índice. Então ele serve para a gente alterar a estrutura da tabela. E o que acontece muitas vezes é que, dependendo da base de dados, quando a gente está trabalhando com ela, a gente tem que dar manutenção nessa base. Por exemplo, um analista falou que dentro da nossa tabela gênero ali, eu tinha que colocar, por exemplo, a classificação desse gênero, né? Então vamos supor que eu teria que adicionar uma coluna dentro da nossa tabela gênero aqui, e ela se chamaria classificação. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, alter tab gênero. Aí eu vou adicionar um campo. Então eu vou colocar um add. Qual o nome do campo que eu vou colocar? Classificação, né? E esse classificação, vamos supor, vou colocar um nome completo. Ele é um char, né, de 3 caracteres, vamos supor, né? Opa, esqueci do ponto e vírgula, né? Beleza, feito isso, vamos dar uma olhada agora no gênero, como é que ele ficou. Então vamos colocar describe. Tá vendo? Olha, foi
foi criado, né, a classificação. Eu não coloquei o not null, que eu poderia ter colocado aqui, né, colocado classificação, char, poderia ter colocado not null para ele aparecer. Então, se eu quiser, por exemplo, poxa, eu fiz errado, esse campo não era esse, eu posso também fazer uma alteração da tabela da seguinte forma, ó, alter, tab, gênero. Eu vou, em vez de dar um add, eu vou dar um drop, né? Aí o drop eu vou colocar na classificação, certo? Opa, esqueci do ponto de vírgula de novo. Quando eu faço isso, ele apagou. Vamos dar um outro comando para a gente poder ver de novo lá, né? Vocês podem ver que o campo, né, a coluna classificação saiu. Então eu vou escrever de novo o alter table e vou colocar o not null, né, para poder colocar o campo não podendo ser nulo. Então eu vou colocar lá um alter tab, vou colocar o nome é gênero, né, e add classificação, e vou colocar um char de 3 na classificação, por exemplo, né, e vou colocar not null, né, ponto e vírgula, e vou dar enter. Quando a gente coloca isso, se a gente vir de novo, olha lá, ó, o null tá ok. Beleza, gente? Então eu acho que ficou tranquilo isso aí. Os comandos, eles são os mesmos para a gente criar as tabelas. Se vocês tiverem falta de algum tipo de dado que eu não passei aqui para vocês, a gente tem a apostila. Além da apostila, tem um manual em português do MySQL que está disponível também na sala, que vocês podem estar consultando, tá? Então, um grande abraço para vocês. Até mais.